não tem uma vara de Deus, mas apenas ele diz: aquele que diz que me conhece, mas não guarda os meus mandamentos, é mentiroso. E nós sabemos que nenhum mentiroso vai herdar o reino dos céus. Isso Todo-Poderoso falando. Uma das melhores coisas da nossa vida é o amadurecimento cristão. É nós amadurecermos a nossa mente, a nossa visão, o nosso entendimento, para nós entendermos a vontade de Deus, para nós entendermos de que forma nós temos que nos conduzir para estarmos harmonizados com o reino. No início da minha caminhada cristã, e geralmente é assim, eu creio que a maioria, ou talvez alguns ainda, se impressionam com isso. No início da minha caminhada cristã, da sua caminhada cristã, geralmente você se impressiona com quase todo mover da igreja. Não é assim? Quase todo mover te chama a atenção. Você fica meio, meu Deus, mas que mover de Deus, que maravilha, que mistério. Então, assim, quando eu via cair aquele mover do Espírito, aquela dança do Espírito, os irmãos entrando no reteté, que essa palavra diz que até não é muito abençoada essa palavra, mas só para os irmãos entenderem. E aí eu via todo mundo saltando no poder, dançando, e eu ficava, meu Deus, mas que presença maravilhosa do Senhor neste lugar, e começava a glorificar, né? E muitos ainda são assim até hoje. Mas aí com o decorrer dos anos, né, a gente, no seminário que Jesus põe em particular cada um, eu também estou ainda nesse seminário de Jesus, e ele começou a trazer os frutos, a oportunidade de eu conhecer os frutos de cada uma daquelas pessoas que estavam naquele mover do Espírito. E eu comecei a acompanhar o dia a dia delas. E na igreja, na casa de oração, elas sentiam a presença de Deus, elas falavam em mistério, elas saltavam no poder, elas falavam em línguas, mas nos outros dias estavam muitas vezes se prostituindo. Estavam muitas vezes transgredindo os mandamentos do Senhor de forma terrível. E quando vinha para a igreja, sentia o poder de Deus. Aí eu comecei a entender. Eu comecei a entender uma coisa. Que isso não significa que a pessoa que está se enchendo do poder, dançando do mistério, esteja salva. Não significa que ela esteja realmente com uma comunhão com o Todo-Poderoso. Que ela realmente esteja andando em parceria com o Todo-Poderoso. Não significa. Porque quando o poder de Deus cai num lugar, verdadeiramente, até o ímpio sente a presença dele. É verdade. Quando o poder de Deus cai numa igreja, cai num lugar, até o ímpio ele se prostra. É verdade. Então isso não significa. Mas aí depois eu comecei a pensar, não, quando eu for pregar agora, na igreja, eu tenho que ver as pessoas aquebrantarem. Esse é o sinal que Deus está naquele lugar. E as pessoas têm que chorar. Elas têm que chorar, a lágrima tem que sair, porque isso demonstra que Deus está me usando naquele lugar, naquela pregação, naquele ministério, e Deus está ali presente. Mas com o decorrer dos anos, eu comecei a observar também, queridos, que tem muitos pregadores que eles começam a conhecer a técnica psicológica, a psicologia, a conhecer a psicologia do ser humano. E eu não sei se os irmãos já viram isso, mas tem pregador, quando ele vai orar por alguém, ele já sabe quem vai cair. Ele sabe quem vai cair. Ele sabe na cabeça de quem que ele vai colocar a mão. E ele sabe que vai cair. Ele vai certinho na pessoa. Ele sabe qual que vai chorar. Ele sabe os durão que não choram e os que choram. Ele começa a adquirir uma experiência e uma técnica de mexer com o emocional do ser humano. E Deus começou a me mostrar isso, a revelar isso, a me fazer entender isso nas experiências. E Ele me fez me lembrar até da época que eu era da carismática da igreja católica,
São 3 dias, ali o SEGME, que tem no centro comunitário, são 3 dias de SEGME. E no último dia, eles preparam um ambiente para mexer com o emocional de forma tão profunda do ser humano. Eles fazem teatros bem assim, profundos, para mexer com a psicologia das pessoas, aquelas músicas de fundo bem tocantes, palavras suaves, palavras, sabe, bem assim, já direcionada para o problema de cada um. E de repente eles colocavam todos para se confraternizar, para se abraçar, para pedir perdão, e de repente estavam todos chorando. Se fosse de uma igreja evangélica, falava que o avivamento do Senhor tinha chegado naquele lugar. Mas você sabe que não é, porque está envolvido com um monte de imagens de escultura, e você sabe que Deus não está ali. E eu comecei a me lembrar desses momentos. E aí eu vi que tem o choro realmente do Espírito, e tem um choro emocional. Por isso que eu não gosto muito, irmão, quando eu estou pregando, de colocar música de fundo. Porque ela ajuda a mexer com o emocional. E aí eu percebi que isso não significa que a presença de Deus esteja naquele lugar. Mas aí o Senhor me levou para a terceira opção, para que realmente mostre se você é ou não um servo de Deus, se você está ou não se preparando para o arrebatamento, que é o nosso caráter. O nosso caráter. O caráter do homem, da mulher, o pudor, a integridade, que a Bíblia chama de fruto. Eu sei se realmente você tem intimidade com Deus quando eu começo a conhecer o seu fruto. Frutos importantíssimos. Quando eu vejo que você é manso, que você tem a característica da mansidão da ovelha. Quando você começa a perceber que você é simples, que você não se importa muito com a estética corporal, desde que você esteja vestido decentemente, a estética para você tanto faz. E você adquire isso como fruto. É uma simplicidade do Espírito. Você não precisa fazer força para ser simples. Você simplesmente se torna simples quando você se torna íntimo de Jesus. Que é exatamente essa palavra que nós lemos aqui em Isaías 53. Ele não tinha parecer nem formosura. Ele era visto como um trabalhador rural, sem aspecto, sem estampa, sem brilho. Ele atuou comigo e ele era desse jeito. Quando você começa a perceber, irmãos, humildade da pessoa. Cor é que não tem um na cor dele. É aí, esse é o verdadeiro avivamento. Ali, aquele lá. Esse é o verdadeiro avivamento, queridos. Esse é o avivamento. Quando você começa a ser moldado, entrar na forma, como o irmão ali foi revelado. Que ele entrou numa forma de acordo com o corpo dele. E existe uma forma, essa forma foi deixada por Jesus lá na cruz, sabe, que te encaixa você nessa forma. Se falando do homem interior, da limpeza interior, desses frutos interiores. Esse é o avivamento, queridos. Todo o avivamento da igreja está centrado aqui. Palavra. No começo dessas vigílias, as vigílias iniciaram aqui no ano de 2006, em junho de 2006. Foi quando Jesus deu a ordem para que acontecesse essas vigílias. Então, ou seja, 2016 já está fazendo 10 anos. Nós estamos o quê? Hoje é junho? Meu Deus, hoje é aniversário da vigília. 10 anos. Mas como Jesus é lindo, agora que a ficha caiu. Por que toda vez eu te encho de gente que hoje está vazio? Mas que mistério, pastor José? Mistério, hein? Que mistério é esse que está se enrolando aqui nessa noite? Depois caiu a ficha. Peraí, é hoje. Meu Deus! A ficha caiu. Engraçado que agora que o senhor abriu a Bíblia dizendo Isaías 53, e o pastor Gaspar hoje, ele começou, quando ele começou a começar o culto da igreja, e a primeira palavra que ele falou foi Isaías 53. E ele leu todinho Isaías 53.
E aí quando eu cheguei aqui, o senhor, Isaías 53. Mais uma vez. Mais uma vez, o pastor. Isso não é coincidência, isso é Jesus coincidência. Eu falei, hoje é o dia das coincidências. Eu saí lá de casa com o versículo 53:7. Uai. Quem fala 53:7? E qual é o capítulo? Ele foi oprimido. Qual é o capítulo? De Isaías. Ele foi oprimido, mas Você até tá foi onde eu finalizei, irmão. Eu não cheguei ali. Foi aonde eu senti de finalizar o Você tá me versículo. falando Eu não No li, 7. eu não li, mas Isaías 53. E olha só que é interessante, porque eu não tinha observado o número do versículo. E eu parei no 7, porque eu senti de parar no 7. Mas não que eu observei que era o número 7. Aí o pastor Paulinho falou que teve a revelação de Isaías 53:7. eu saí. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ou seja, a característica principal de uma ovelha é a sua mansidão. Aquele homem tá lá, É ser moreno e grosso. É ser sempre pronta para ouvir. Cabelo encolhido. Sempre pronta para ouvir e falar quando o pai manda. Mais ouve. Irmão Aranildo, posso fazer uma pergunta pro senhor? Sim? Deus me tocou de me perguntar. Em 2006, numa data dessa de junho, quantas pessoas tinha nessa época? Dá pro senhor raciocinar? Não, era exatamente disso que eu queria falar. Aqui no início das vigílias dava bastante gente. E uma das características da vigília, do perfil, era o mover. Era o reteté no espírito. Então a vigília, ela passou por essas três fases. Ela passou por essas três fases. Aí pessoas caíam aqui arrebatadas, aquele monte de gente tinha que afastar as cadeiras para dar lugar para as pessoas. Era muita gente caindo. Era até, aquele mover do... Até entrou um rapaz dali, ele estava meio tomado. E o mover estava tão forte que pouco ele estava dançando. Acho que a pessoa estava dançando. Peraí, amigo. Foi interessante que olha só, essa vigília ela passou pelas três fases. Pela fase do mover, depois ela passou pela fase do emocional, dos irmãos chorando, e agora está na fase da palavra. Glória a Deus. Que é a razão, né? Que é a razão, irmãos, que é o equilíbrio, que é a sabedoria, que é o que nos leva a refletir, que é o que nos leva, queridos, a nos conhecer e conhecer a Deus. O que Jesus nos diz lá em Romanos 12:2: e não vos conformeis com este mundo. Ou seja, Deus está falando assim, ó, não entrai na forma do mundo, não amolde a forma do mundo, não pegue o aspecto do mundo, não pegue a aparência, o rótulo do mundo, entre na minha forma. Que é o que segue a seguir, que diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai. O que vai acontecer com o nosso corpo quando for arrebatado? Transformação. Não é a transformação? Não vai ser transformado? Só que essa transformação, queridos, ela já inicia aqui. Ela simplesmente, ela não se completa no arrebatamento. A transformação, ela já começou. Nós já estamos sendo transformados num corpo de glória. Olha o tanto que é lindo isso, amada. Nós já estamos sendo transformados. A transformação, pastor Paulino, não vai ser exclusiva no momento do arrebatamento. Ela já está acontecendo dentro de nós. Para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Romanos 12:2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Pelo quê? Pela renovação Do vosso entendimento. dos vossos pensamentos, do vosso entendimento. E o que transforma, irmãos? O que transforma o nosso homem interior? O que transforma a nossa forma de pensar? A palavra. A palavra santa. Não se pode tirar uma mancha sem água. As nossas atitudes, é por isso que Jesus diz que pelos frutos você sabe quem tem comunhão com Ele e quem não tem. Graças a Deus. Glória a Deus. As suas atitudes é um reflexo do que você pensa. As suas ações, elas denunciam o que tem dentro da sua cabeça. Glória a Deus. Graças a Deus.
As suas ações mostram o que tem dentro de você, sem às vezes você falar uma só palavra. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela vossa renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, a partir daí, você passe a conhecer a Deus, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita. Não é boa, é perfeita vontade de Deus. Através da palavra, nós passamos a conhecer a nós mesmos, quem eu sou, para onde eu estou indo, de que forma eu estou andando, como eu estou pensando. E aí você passa também a conhecer ao Todo-Poderoso. Entendeu, queridos? Isso só vai acontecer depois da transformação, baseado na palavra. Exatamente. Depois da transformação. Esses 3 estágios depois da transformação. Isso. Eu acho tão bonito que diz que o cordeiro foi sem mancha, que tinha que morrer lá. Se ele tivesse qualquer defeito, ele estaria morrendo para si mesmo. Isso. Estava morrendo para si mesmo, não podia. Até o próprio Pilato não viu defeito. Eu não vejo defeito. Então, quer dizer, ele vai morrer para outro. Entendeu? Uhum. Se fosse uma pessoa que tivesse qualquer defeito, ele estava morrendo para ele mesmo. E é por isso que até o próprio Pilato, ele viu que não tinha defeito. Viu, pastor? É por isso que não tinha ninguém aqui que servia para passar pelo sacrifício. Porque qualquer um que morresse, tivesse todos qualquer tinham defeito, ia morrer para ele mesmo. Exato, todos tinham Não defeito. para outro, né? Não para outro. Como é que ia morrer para outro se você tem defeito? Não tem como. Então, queridos, foi muito interessante, né? Hoje é aniversário da vigília. 10 anos, eu não tinha nem pensado nisso. 10 anos de vigília, completando hoje. E vocês foram os contemplados, né? Que Jesus preparou para estar aqui degustando, né, essa palavra vinda do céu. Não preparei nada, não preparei esboço, também nem sabia que era uma data especial. Tem muito tempo, muitas